Você já se sentiu preso em um ciclo que se repete, mesmo sabendo que ele está te sabotando? Sempre reagindo da mesma forma, procrastinando, explodindo por nada, se afastando quando deveria se aproximar. E pior, sabendo também que você vai se arrepender depois, né? Se isso é familiar, calma, isso não é fraqueza, isso é um padrão de comportamento que ele pode ser reprogramado. Então hoje eu vou te mostrar como identificar, romper e também reconstruir esse ciclo que estão controlando a sua vida. Vem comigo! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou Aldirene Santos, psicóloga clínica e trabalho o autodesenvolvimento. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, que tem muito mais por aí. E sem nenhuma enrolação, a gente vai falar hoje sobre o que são padrões de comportamento. Padrões de comportamento são respostas automáticas que o nosso cérebro recebe diante das situações repetidas que nós temos, que nós atuamos. Eles se formam com base em nossas experiências. Que experiências são essas? Experiências passadas, traumas que a gente vivenciou, crenças, né? Que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia e aprendizados nas nossas situações sociais, cotidianas, familiar, social, né? Então, um exemplo é, por exemplo, procrastinar não é preguiça. Procrastinar muitas vezes é o quê? É um medo que nós temos disfarçado, né? De nós mesmos. Medo do julgamento, medo de uma rejeição, né? O que o outro vai pensar sobre essa situação, sobre aquilo que estamos fazendo e também fracasso. Será que eu vou conseguir? Será que realmente é isso? Né? Então, com medo desse fracasso, isso vai acontecendo. Agora que nós aprendemos o que são comportamentos, nós vamos entender como que eles se formam. O nosso cérebro, ele aprende por repetição e associação. E aí eu vou trazer um exemplo de um autor chamado Skinner, né, um psicólogo, que ele diz o quê? Que a gente aprende essa associação de que maneira? Por exemplo, o trabalho. Eu preciso ir para o trabalho e no final do mês eu sei que eu vou ter o quê? A recompensa. Então, o que o nosso cérebro entende? Que o trabalho me recompensa porque no final do mês eu vou ter esse salário. Isso é o condicionamento operante. O outro condicionamento é o condicionamento clássico de um outro autor, que é o Pavlov, que é também um psicólogo, né, que fez, na verdade, um experimento de associação entre estímulo e emoção. Por exemplo, ele fez um experimento com os cães. Ele dava comida para os cães e tocava um sino. E com o passar do tempo, só de tocar esse sino, esses cães já salivavam, entendendo isso, né? Que eles iam ter uma recompensa. Vou te trazer um exemplo real. Você teve uma experiência ruim aí. Diante de uma apresentação de trabalho ao público. E aí, agora você pensa nisso. Só de você pensar, você sente ansiedade, você se sente, né, inseguro. O que o seu cérebro associou? Ele associou que falar é ameaça, né? Então isso não é legal. Esses mecanismos, eles moldam os nossos padrões, muitos deles, eles continuam se repetindo, mesmo já quando não fazem mais sentido para nós. Então agora, como que nós vamos identificar esses padrões de comportamentos? Vamos entender? Primeira coisa, é pela autoobservação. A autoobservação é a chave. Preste atenção nos momentos em que você age automaticamente. E aí eu vou te trazer um exemplo mais prático para você, na verdade, um exercício para que você possa perceber esse automatismo com mais clareza. Quando que esse comportamento aparece? Pode anotar no seu caderninho, né? Quando que esse comportamento aparece? Anota lá. E presta atenção o que você sente antes desse comportamento surgir. Que emoção que vem antes de surgir esse comportamento? Depois que você anotou, você vai conseguir entender isso. Qual que é o gatilho que veio? Então, entendendo isso, você consegue. Esse pequeno hábito de fazer essa observação já começa aí a reprogramação.
Como então que nós vamos romper com esses padrões nocivos? Nós temos ali, na verdade, eu tenho para poder colocar aqui para vocês 4 padrões, né? Que a gente pode seguir para poder romper. Primeiro passo, conscientização sempre. Você precisa se conscientizar, perceber o seu padrão, né, para você poder mudar ele, senão não tem como. Segundo passo, eu preciso identificar um gatilho, para que eu possa fazer algo diferente. Se eu não identificar, não tem como. Aí eu preciso fazer esse algo diferente acontecer. Por exemplo, se você sente que vai procrastinar, ali tem algo, você percebeu. Então comece com 5 minutos. Esses 5 minutos, você talvez pense que não faça diferença, mas para o seu cérebro ele faz grande diferença. Ali você, começando com 5 minutos, você quebra esse padrão, tá? E aí tem esse terceiro momento também, que é o terceiro passo. Reforço positivo sempre, né? O seu cérebro precisa dessa recompensa. Toda vez a gente faz diferente, você tem um resultado, né? Então o seu cérebro entende, ele grava isso. E quando ele grava, ele percebe um novo caminho que ele precisa percorrer. Então esse reforço ele vai sendo construído. E o quarto passo seria sempre paciência e repetição constante. Quanto mais paciência, quanto mais repetição eu fazer, mudar um padrão de comportamento é construir uma trilha na floresta, por exemplo. Você está ali, ó, passando na floresta, no primeiro momento tá todo alto, né? Aquele mato, aquela passagem que você precisa fazer, então fica mais difícil. No segundo momento, quando você passa, você consegue perceber que vai ter uma abertura melhor naquele espaço, daquele caminho que você começou a construir. Então isso, a primeira vez parece difícil, mas com o tempo isso vai se tornando muito fácil e muito automático, tá? Antes da gente continuar com o conteúdo, faz um favor para mim, escreve aqui embaixo o que você acredita que precisa romper na sua vida, que tipo de padrão que você acredita que quer romper, tá? E eu vou comentar sobre isso. Deixe o seu like, compartilhe com a gente. Agora, dando continuidade, como que nós podemos manter os padrões que a gente adquiriu, né? Então, a primeira coisa, consistência sempre. Quanto mais você repete um comportamento, mais automático ele vai ficar, ele vai se tornar atuante com você. Segundo momento também, rede de apoio é fundamental. Conversar com amigos, conversar entre grupos. Ah, e falando de grupos, se vocês quiserem, a gente pode fazer um grupo de apoio. Só comentar aqui, coloca aqui para nós, que a gente pode abrir um grupo de apoios, né? Para poder falar sobre buscar ajuda, né, de um profissional é fundamental também. Por quê? Porque sozinho é bem difícil, né? Não tem como, assim, a gente até tenta, mas é mais complicado. Então a ajuda é essencial. E o terceiro momento, autocompaixão. Como que a gente pode fazer isso? Pensar nessa questão da autocompaixão. Errar, gente, é sempre humano. Nunca foi errado errar. Né? Mas aprender um novo padrão, ele dá um pouquinho de trabalho. Então, o importante é a gente nunca desistir. A persistência é que vai fazer esse padrão ficar atuante e automático. Então, o que a gente pode pensar sobre tudo isso que nós acabamos de aprender, né? Juntos, você, eu aprendendo, trazendo para vocês também, né? Você não está preso no que já viveu. Isso é uma realidade. Os seus padrões de comportamento não é uma sentença, tá? É aquilo e tá acabado. Não. São aprendizados que podem ser refeitos o tempo todo. Reorganizados novamente. Reprogramar comportamentos vai exigir aí muita presença de nós, uma consciência muito ampla, né, de como estamos, uma coragem para que a gente possa trazer uma consistência nas nossas próprias ações. E o que a gente pode pensar também? No caso, você já deu o primeiro passo, quando você está consciente, quando você está presente na situação, tá? Então lembra, um comportamento ele pode ser automático sim, tá? Mas a mudança, ela é uma escolha que fazemos. Nós fazemos a escolha de fazer a mudança. Então ela começa com uma decisão mesmo. Eu decido fazer isso, ou seja, essa decisão de não repetir o que na verdade vai nos destruir. Então assim, a gente chega aqui no final do vídeo. Muito obrigada, né, por vocês estarem comigo. Gratidão.